Eu queria chamar aqui à frente uma pessoa muito especial que eu conheci em 95, né? Em julho de 95, não, janeiro de 95. E essa pessoa, ela me deu a pessoa mais importante da minha vida, que é a Vanessa. Tem coisa melhor do que a sogra, gente. O pessoal faz piada com sogra, mas eu amo minha sogra, porque a minha sogra trouxe a minha esposa para o mundo, aí. Óbvio, né? Então eu queria chamar aqui a Valéria Mitch. Ela vai nos falar hoje à noite. Valéria é casada com o Ronaldo Mitch. Para quem não conhece, o Ronaldo é aquele senhor ali, mais conhecido como Deus da Casa do Julgamento. Não é verdade? Valéria é mãe de 5 filhos. Chega aqui. Valéria é mãe de 5 filhos. Quem é pai de 5 filhos? Mãe de 5 filhos aí? Levanta a mão. Ou de 6, ou de 7, não sei. Quem é? Tá. Tem ali um? Ó, olha aí, Valéria, tem um ali contigo, ó. Só. Então ela tem autoridade para falar, né? São 5 filhos que estão aqui, né, na presença do Senhor, trabalhando na obra do Senhor. E eu acho que isso traz muita autoridade, né? A gente chegar, né, a ser avó e ver toda a família servindo ao Senhor. Não é verdade? É o nosso desejo, é o desejo que eu tenho para os meus filhos. E eu sei que é o desejo que você tem para os seus filhos também. Então, levante sua mão para cá, vamos orar pela vida da Valéria. Senhor nosso Deus, está aqui a tua serva, Senhor Deus, com tremor e temor, para falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que tudo que ela vai falar aqui, Senhor Deus, o Senhor ministrou primeiramente no coração dela. Deus, use a tua serva nessa noite com poder, com graça, Senhor Deus, na vida do teu povo, para que possamos, Senhor Deus, sair daqui edificados, para que as nossas famílias sejam edificadas. Nós te pedimos e agradecemos, e te pedimos também pela família da tua serva, que o Senhor possa abençoar, esteja com a Alicia, com a Catarina, Senhor Deus, que nasceu essa semana, que o Senhor possa estar abençoando a tua serva. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor te use. Amém. Boa noite, irmãos. Eu várias vezes vim a esse lugar aqui, né? Mas eu sempre vim numa outra atividade. Eu vim na área da música sempre, né? E a música é a minha profissão. Então eu me sentia despreocupada, regendo, cantando, aqui em cima, tocando. Nunca foi dificuldade para mim. Mas hoje é diferente. Hoje é desafiador. Porque eu tenho que trazer para a igreja a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Então, é difícil, mas eu não posso esmorecer, porque eu preciso me lembrar dos meus netinhos, que foram um exemplo para mim. Há 2 semanas atrás, eles tiveram que tomar aquela vacina H1N1, né? Que está todo mundo tomando, e eles tiveram que ter coragem para fazer isso. E o Caleb e a Ana foram juntos. O Caleb foi vestido de Homem-Aranha e a Ana foi junto com ele. E eles precisavam e tinham consciência de que eles precisavam ser fortes e corajosos como Sansão. Então, eles foram corajosos, eles tomaram a vacina e se comportaram muito bem. Então, eu hoje, como avó, eu não posso fazer feio, né? Diante deles. Eu preciso ser forte e corajosa. Então, eu me lembro de Josué, quando Deus falou com ele, quando ele estava assumindo o cargo que era de Moisés, que tinha sido tão grande, não é? E ele agora precisava substituir o Moisés. E então, Deus falou com ele no capítulo 1, verso 7 de Josué, ele disse: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que vá. Então, o Cléris já fez uma oração e nela eu orei junto, porque eu quero que Deus me use hoje como um instrumento para que eu possa trazer as palavras dele
para nós nessa noite e que nós possamos sair daqui edificados e as nossas famílias também. Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre a segunda linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. Existem 2 textos que fazem referência a essa linguagem. Um é João 13, 34 e 35. Então lá diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E um segundo texto também é importante, está em Eclesiastes 3:1, e diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O objetivo dessa série de mensagens sobre as linguagens do amor é que conheçamos melhor o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos discípulos, os nossos liderados, né? E nós vamos basear as palavras na palavra de Deus, primeiramente, e depois no livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Por isso, é importante que nós cheguemos ao final dessa série, que vai terminar no final do mês de maio. E aí, então, os nossos relacionamentos em família e os nossos relacionamentos em geral serão transformados através do Espírito Santo. E essa transformação começará em nós, né? Então, a primeira linguagem foi falada na semana passada com a Ludmila, sobre as palavras de afirmação. Hoje nós vamos falar sobre o tempo de qualidade e ainda vamos ter mais 3, que serão a linguagem do amor de presentes, a linguagem dos atos de serviço e a linguagem do contato físico ou do amor, não é? Então vamos aproveitar essas quartas-feiras. Bom, antes de qualquer coisa, nós precisamos definir o que é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é importante porque nós precisamos identificar no nosso cônjuge e na nossa família quem é que tem essa linguagem. Se algum deles tem essa linguagem, para que nós possamos demonstrar melhor o nosso carinho através dessa linguagem para essa pessoa. O tempo de qualidade é quando a gente dedica a alguém a nossa inteira atenção, sem dividir com nada. Não significa sentar no sofá ao lado da pessoa amada e assistir televisão. Isso aí não é tempo de qualidade, porque o tempo que está sendo gasto de atenção é para a televisão, né? A gente não está dando atenção ao que está do lado da gente, a gente está dando atenção à televisão. Então, o melhor é sentar no sofá com a televisão desligada. E lá no curso de pais, que nós fazemos no domingo, tem uma atividade sugerida para os casais, bem na primeira lição, que se chama Tempo do Sofá. Então, é aquele tempo quando o pai chega do trabalho à tarde, ou os dois chegam juntos, né? E as crianças estão em volta, mas em vez da atenção primeira ser dada para as crianças, a primeira atenção é entre o casal. Então eles se sentam uns 10 minutinhos no sofá, ou 15 minutinhos, e conversam olho no olho. Como é que foi seu dia hoje? O que você teve lá? Quais foram os seus sentimentos, né? O que foi bom? O que foi ruim? Os dois se unem, conversando e querendo saber do outro, em primeiro lugar. Depois, eles dão atenção, abraçam, beijam as crianças, né? Essa é uma dica para nós, né? De aproveitar esse momento de chegada em casa e fazer um pouquinho do tempo do sofá. Outra coisa boa é passear juntos, os dois,
saírem fora para jantar, olhar nos olhos quando conversam, né? Sentar no chão com as crianças e brincar com eles, deixando que eles liderem a brincadeira, né? Convidar o discípulo da gente para tomar um cafezinho durante a semana e aí nesse tempo aproveitar para conversar, ouvir, dialogar, aconselhar, né? É um tempo de atenção que a gente dedica exclusivamente para o outro e considerando o outro mais importante que nós. Quando nós dedicamos 20 minutos do nosso tempo e da nossa atenção exclusivamente para o outro, para o marido, para a esposa, para o filho, para os amigos, para o discípulo, nós concedemos a ele e a nós também 20 minutos da nossa existência. E aí, nunca mais nós teremos outro tempo novamente como esse. E assim, nós entregamos ao outro ali parte da nossa existência. Que legal, né? É muito bom pensar isso. A gente nunca pode menosprezar o tempo que a gente passa com o outro, né? Agora, um aspecto importante é o aspecto central do tempo de qualidade, que é estar próximo. Não quero dizer simples proximidade. Estar junto quer dizer prestar atenção. E não adianta vir com aquela desculpa, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, eu trabalho demais. Porque falta de organização do tempo, falta de administração do tempo, não é uma técnica, é um comportamento. Não existe mágica, não existe programa de computador que resolva esse problema de má administração do tempo. Administrar o tempo é comportamento, é uma atitude assertiva diante de algo, é uma decisão. Aprender a administrar o tempo é uma das ações mais importantes que qualquer pessoa pode fazer para obter sucesso em todas as áreas da sua vida. Isso é importante, vou repetir. Aprender a administrar o tempo é uma das ações mais importantes que qualquer pessoa pode fazer para obter sucesso em todas as áreas da sua vida. Outra coisa importante, nunca permita que o secundário determine a duração do principal. O tempo, nesse caso, é secundário. E a falta de tempo do tempo, pode causar danos irreversíveis ao principal, que é o casamento. Então, o secundário é o tempo e o principal é o casamento. Agora nós vamos ver alguns aspectos centrais do tempo de qualidade. O primeiro deles é estar juntos. O aspecto central é estar juntos sempre. E isso não quer dizer estar próximos. O casal pode estar sentado numa mesma sala, bem próximos, mas eles nem sempre vão estar juntos, né? Estar junto quer dizer prestar atenção. Por exemplo, se o pai brinca de bola com o filho, ele durante aquele tempo está dando atenção total para o filho, né? Mas se de repente ele começa a falar no celular enquanto ele chuta a bola, aí ele já não está mais dando tempo de qualidade para o filho, porque aí a atenção dele está dividida, né? Então não teve tempo de qualidade nessa atividade. O Mitch, ele era autônomo, trabalhava por conta própria. Então o horário dele era muito liberal, assim, muito vago. Às vezes ele tinha trabalho, às vezes ele não tinha. E isso proporcionava ele levar as crianças para a escola, buscar as crianças. Às vezes, quando tinha alguma reunião de professores ou reunião para os pais, ele participava. Eu tinha sempre meu tempo ocupado na escola, com minhas horas de trabalho. E ele então fazia esse papel. E uma coisa muito importante que ele fazia, e que foi marcante para as crianças, é que de vez em quando ele saía só com um. Nós temos 5, né? Ele não saía com os 5 juntos, ele saía com cada um. Então um dia ele saía com a Vanessa,
outro dia ele saía com o Renato, outro dia com a Alicia, outro dia com a Verônica, outro dia com o Augusto, iam fazer um lanchinho fora, iam passear num parque, iam brincar nos brinquedos do parque, né? E nesse tempo que ele passava com o filho, eles conversavam e ele tinha a oportunidade de entrar no mundo particular do filho, que é coisa muito importante. O mundo particular é só dele e ele só abre quando ele se sente amado, quando ele se sente à vontade, né? E nesses momentos em que eles estavam os dois brincando, aproveitando o tempo, eles abriam o coraçãozinho deles e compartilhavam os medos, as inseguranças, e o pai podia ajudar nessas situações. Então, todas essas situações foram muito ricas para eles. E esse tempo de qualidade oportunizava uma riqueza de sentimentos que iam sendo armazenados no tanque emocional dessas crianças, né? E esse tanque ia alimentando os outros dias, né? Que por acaso faltasse um outro tempo. E existem maridos e esposas que acreditam passar tempo juntos, mas na realidade eles simplesmente estão próximos. Estão na mesma casa, ao mesmo tempo, mas não estão juntos. O marido que conversa com a esposa enquanto assiste o Globo Esporte, não é? Ou enquanto ele mexe no celular, não está dando atenção nenhuma para ela, está dividindo a atenção dele. Então, é triste. Aí, eu me lembro que uma das vezes que a minha mãe veio a Palmas, até nós estamos um pouco tristes, porque ela viria no domingo. Ela está com 85 anos. E no final do ano ela passou bem mal. Eu tive que ir para Florianópolis ficar com ela, né? Então a notícia de que ela viria agora estava alegrando a família inteira. Mas aí ela foi no geriatra na quinta-feira e o geriatra disse que não é prudente que ela venha, porque ela vai voar de avião e esse voo pode causar algum problema para ela e eles não querem arriscar. Então, o que a gente vai dizer, né? Com a posição do médico sendo essa. Então, a gente ficou triste, mas aceitou. E ela não vem, né? No domingo. Vamos ver se isso se resolve daqui mais um tempo e ela pode ainda vir. Mas ela veio várias vezes. E uma vez, bem no início, quando nós estávamos ainda antes de 98, os primeiros 4 anos que nós estávamos aqui, ela veio e coincidiu com a nossa data do aniversário de casamento, que é em março. Aí, nós conversamos com ela, ela concordou, e aí ela ficou com as crianças num final de semana, para nós irmos os dois passar 2 dias do final de semana num hotel em Paraíso. Ah, que maravilha, gente, foi aquele final de semana. Não aconteceu mais, mas aquele final de semana alimentou o nosso tanque emocional por muito tempo. Foi muito bom. E a gente é grato a ela por esse momento tão importante que nós tivemos. Aí nós precisamos dizer e fazer coisas juntos, concedendo atenção total a quem está conosco. Como eu já disse, a atividade com a qual nos envolvemos é secundária. A atividade é secundária. A importância é emocional. A atividade em si é só um veículo que vai proporcionar estar juntos de verdade. E aí, uma vez, nós já estávamos com as 5 crianças. O Augusto tinha uns 6 meses, mais ou menos. E a gente estava numa situação difícil lá em Porto Alegre, a gente estava sem carro. Mas aí, naquela semana, um amigo viajou e deixou o carro dele com a gente. Que beleza! Aí vamos aproveitar o carro, vamos fazer um passeio com as crianças. Aí programei o lanche, o suco, as coisas todas, entramos todo mundo no carro e fomos para um lugar bem distante da cidade, um lugar ermo assim. Aí chegamos lá, não tinha casa nenhuma, habitação nenhuma, era mato. Aí entramos com o carro até onde deu, saímos e fomos procurar um lugar bom.
tinha muito lugar bom, uma grama embaixo das árvores, achamos, né? Armamos lá o nosso acampamento, botamos a toalha, o lanche, tudo ali, e as crianças já se soltaram, foram aproveitar as árvores, subiram nas árvores, brincaram de esconde-esconde, de pega-pega, de pular para cá e para lá, fizeram uma festa. E ao mesmo tempo a gente conversou, a gente riu, a gente brincou juntos. E esse foi um tempo de qualidade mesmo que nós tivemos com eles, né? E eu acho que eles lembram ainda desse dia, não é? Eu acho que o Augusto não, mas os outros lembram. Muito bom. O importante é o que ocorre a nível emocional. Investir no tempo juntos, numa atividade em comum, significa que nós nos importamos um com o outro, né? Que nós gostamos de estar juntinho com o outro. Aí, quando a Alícia tinha 4 meses, não, quase um aninho a Alícia tinha, e a Vanessa 4 anos. Aí, eram só as duas, e nós fomos fazer um passeio num aeroclube que tinha lá perto de Porto Alegre. O Mitch gosta dessas coisas. Aí fomos para lá, e o passeio foi tão empolgante, a gente via um hangar enorme, cheio de aviõezinhos lá dentro, aquele pessoal todo uniformizado de roupa de piloto e tal, né? Fotografias de voos, de aviões, de tudo. E aí tinha lá, voo 15 minutos, tantos reais, não sei quanto lá, tanto. Aí o Mitch disse, vamos fazer um voo de 15 minutos. Que coisa, vamos fazer juntos, né? Aí entramos os 4 num aviãozinho de 4 lugares. O piloto e o Mitch na frente, e eu com a Alícia no colo e a Vanessa atrás. Gente, que legal foi aquele voo. 15 minutos só, mas foi empolgante. A Vanessa olhava para baixo, enxergava as casinhas, os carrinhos nas ruas, né? As pessoas, igual formiguinhas lá embaixo. Foi muito interessante, foi muito marcante aquele passeio. E isso foi lá. Aí quando nós chegamos aqui em Palmas, o Mitch, como fotógrafo, teve que fazer vários voos para fotos aéreas. E aí ele aproveitava essas ocasiões para levar as crianças com ele. Então, às vezes ele levava um, às vezes ele levava o outro, né? E eles voaram com ele várias vezes. E nesses voos de fotos, o avião abria a porta, ficava com a porta aberta para cima, ele botava o pé no estribo lá fora, com a máquina aqui, preso na cadeira, né? Tinha que estar. E ele fotografava. E como era para fotografar várias vezes o mesmo local, o avião fazia curva, né? Voltava, aí tirava a foto de novo, aí ele ia outra vez, aí tinha que vir de novo. E nisso, gente, eu uma vez fui, eu e a Vanessa, aí não deu certo, porque o voo era para durar 1 hora, nós não aguentamos. Falamos, é melhor parar, porque senão vai dar problema aqui dentro. Aí o piloto, não, então tá, eu vou descer. Aí desceu lá com meia hora de voo, nós duas descemos e lá no chão, e ele levantou de novo e foi a outra meia hora. Mas eles aproveitavam esses momentos, os outros não tinham esse problema, era eu e a Vanessa. Aí para nós não deu mais. De helicóptero também ele voou, levou as crianças junto. E isso tudo era compartilhando momentos especiais que ele tinha e que ele queria compartilhar com as crianças. Isso tudo era muito enriquecedor, muito gratificante e enchendo o tanque emocional deles, né? O pai nos ama, né? Está nos levando para essa coisa legal que ele faz. Muito bom. Aí, agora, a gente tem um outro item, que é um outro aspecto central do tempo de qualidade, que é a conversa de qualidade. Como as palavras de afirmação, a linguagem de tempo também tem vários dialetos, né? Um deles, o mais utilizado, é a conversa de qualidade. É uma conversa em que as duas pessoas compartilham sentimentos, compartilham pensamentos,
emoções, desejos, e é uma forma amigável de comunicação e sem interrupções, né? Então, na Bíblia, a gente encontra um conselho muito importante que nem sempre eu e o Mitch conseguíamos botar em prática, que é o que está escrito em Efésios 4:26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Já viram isso? Então, casais, não deixem a confusão mal resolvida. Resolvam tudo antes de dormir, porque senão aquilo vira uma bola de neve. E algumas vezes isso aconteceu conosco. A gente não tomou cuidado e uma mágoazinha qualquer que acontecia no dia já fazia a gente ficar trombudo, emburrado e já dormia mal-humorado, não conversava, e aquilo ia aumentando, passando os dias, até que a gente tinha que parar, olhar um no olho do outro, pedir perdão, acertar as coisas, aparar as arestas para o relacionamento voltar outra vez ao normal, né? Então o melhor é seguir o que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Outra coisa importante é que a conversa de qualidade é bem diferente da primeira linguagem do amor, que é palavras de afirmação. Porque as palavras de afirmação, a gente se concentra no que afirmamos, no que nós dizemos, né? Enquanto que a conversa de qualidade focaliza o que nós ouvimos do outro. O foco é outro, né? Se expressamos o nosso amor por meio do tempo de qualidade, se o tempo de qualidade é a minha linguagem do amor, esse tempo juntos significa que o propósito é ouvir atentamente o que o outro tem a dizer, né? E aí então nós faremos perguntas, não por obrigação, mas com o desejo interminável de entender o que a outra pessoa está sentindo, o que ela está pensando e quais são os seus desejos. Quando as crianças eram pequenas, às vezes eles voltavam da escola tristes, chateados, com alguma experiência ruim que tinha acontecido na escola. E a gente percebia que eles vinham murchinhos, chateados, e às vezes falavam mesmo: e hoje na escola aconteceu isso e aquilo. Aí a gente parava, olhava no olho, ouvia o que eles tinham a dizer e procurava consolar, aconselhar, né? E aproveitar aquele momento para ajudar a criança na sua dificuldade. Eram momentos importantes, nós tivemos alguns. Outros momentos preciosos é quando eles chegavam na idade do namoro, né? Aí eles já estavam interessados em alguém e vinham conversar conosco sobre isso. E aí a gente dava graças a Deus, porque quando nós estávamos pensando em vir para Palmas, lá em Porto Alegre ainda, uma das coisas que nos preocupava era com quem os nossos filhos vão casar. Porque enquanto a gente estava lá na igreja, fulano tinha os filhos dele, fulana tinha os filhos dela. Aí a gente já pensava assim: Vanessa pode dar certo ali, Alícia ali, né? Renato lá, Verônica, Augusto. E aí a gente saiu de lá. Então não adiantou nada aqueles pensamentos. E aí nós entregamos a Deus, né? Entregamos e confiamos que Deus ia preparar os cônjuges dos nossos filhos. E quando eles vinham compartilhar conosco o desejo de namorar, a gente já ficava grato a Deus. Oh, que beleza, Deus está atendendo o nosso pedido, né? Ele preparou a pessoa certa para casar com eles. E nós já temos 3 bem-sucedidos, né? A Vanessa e o Cleves, a Alice e o Olímpio e a Laís e o Renato. E nós damos graças a Deus por isso. Outro ponto importante é que nós aprendemos a analisar problemas para dar-lhes soluções. Nós esquecemos que o casamento é um relacionamento e não um projeto a ser terminado ou um problema a ser resolvido.
Se mesmo assim a gente tem ainda certa dificuldade de alcançar uma conversa realmente de qualidade com a pessoa querida, com o filho, com o marido, com o discípulo, nós vamos ver algumas dicas para a conversa de qualidade. Então vamos ver. A primeira dica para essa conversa acontecer é olhar nos olhos. Por que olhar nos olhos? Porque olhando nos olhos a gente se concentra no que a pessoa está falando, né? Porque se eu ficar olhando para cá, olhando para lá, olhando para o celular, sei lá o que, a pessoa não vai conseguir falar, porque ela vai ver que eu não estou prestando atenção, não é? Então, primeira coisa, olhar nos olhos de quem está falando. Segundo ponto, não faça outra coisa quando estiver ouvindo o seu cônjuge. Então, não tenha nenhuma outra atividade enquanto ele está falando. E se você está ocupada na hora que ele quer falar, você chega para ele e diz: olha, eu quero mesmo te ouvir, mas agora eu estou super ocupada, eu não posso te dar atenção agora. Então eu peço que você me espere 10 minutinhos para eu terminar isso que eu estou fazendo aqui, que aí depois eu vou te dar total atenção e nós vamos poder conversar. E geralmente a pessoa aceita, o filho, o marido, né? É bom isso. Outra coisa, escute o sentimento. A gente precisa, enquanto está ouvindo o outro, pensar assim: o que será que ele está sentindo para me falar isso, né? O que será que gerou esse sentimento dele para me falar essa coisa? Eu preciso pensar. E aí, se você desconfia do que é, você ainda pode confirmar com ele, perguntando assim: escuta, você está chateado comigo porque eu esqueci de trocar aquela lâmpada? Você está chateada comigo porque eu não consertei aquela fechadura? Você está chateado comigo porque eu não fixei o braço do carro para você botar o seu braço lá? Aí a gente fica mais aliviada, né? Quando isso acontece. Quarto ponto. Observe a linguagem corporal. Às vezes a pessoa está com o punho cerrado, está com a mão tremendo, está com os olhos cheios de lágrimas, né? Isso é sinal que o corpo está sofrendo. E às vezes a linguagem verbal é diferente da linguagem corporal. Então a gente precisa observar também qual é o estado dela na hora. Se ela está chorando, se ela está feliz, né? Para contar alguma coisa alegre, eu chego lá e mato ela com a minha falta de atenção, com a minha... me falta até a palavra. Não pode. Você tem que observar a atitude da pessoa, o aspecto físico dela. Se ela está feliz, eu preciso atender ela feliz, né? Se ela está triste, eu preciso também estar triste com ela e ouvi-la desse modo. Bom, recuse interrupções. Gente, existe um estudo que diz que a gente só aguenta escutar o outro por 17 segundos antes de interromper com as minhas ideias e com as minhas opiniões. 17 segundos é muito pouco. Já pensou? Como é que a pessoa vai conseguir falar se eu já interrompo ela daqui 17 segundos? Então, não permita interrupções. Não fala nada agora. Eu vou continuar. E se eu estou ouvindo, eu tenho que me lembrar, eu não posso interromper. Eu tenho que ouvir primeiro, para depois então eu dar o meu parecer, né? Bom, aí nós chegamos no terceiro aspecto central do tempo de qualidade, que são as atividades de qualidade. Esta é uma linguagem típica das pessoas que têm o tempo de qualidade como primeira linguagem. Então, a ênfase é estar juntos e realizar lado a lado as mesmas atividades e dedicar total atenção às necessidades de ambos. Aí eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar 40 horas, a Vanessa estava com 9 meses. E aí, até então eu trabalhava 20, né? Eu tinha uma sorte não existe sorte. Deus me abençoou que na minha escola tinha uma creche.
Então, desde que eu terminava a licença de gestante, eu já voltava a trabalhar com a minha criança junto. E eles já iam para a creche. Muito bem, era na mesma escola. Só que a creche só aceitava a criança por um turno. E eu, quando comecei a trabalhar 40 horas, eu precisava trabalhar 8 turnos. Aí eu me lembrei que o sábado era usado também para aula. Então eu já fiz de manhã, já fiquei de manhã, porque aí eu tinha 6 turnos pela manhã ocupados com a creche. Só me faltavam 2, porque eu precisava trabalhar 8. Então eu tinha 2 tardes ocupadas que eu não podia dar atenção para a Vanessa. Aí conversei com a creche e por causa da necessidade da escola de eu estar lá, eles entraram num acordo. Tá bom, você pode ficar com ela aqui 2 dias inteiros na semana, mas ela não pode ficar aqui de manhã à tarde. Vocês vão ter que tirar ela na hora do fim do turno da manhã e trazer ela de volta no início do turno da tarde. Então ela no período do almoço ficava conosco. E aí ir para casa era meio complicado. Então a gente decidiu aproveitar o parque no qual a escola ficava. Era um parque grande no centro lá de Porto Alegre. Tinha muitos recantos interessantes, muitas coisas nesse parque. E aí nós passávamos essas 2 horas com a Vanessa, cada dia de um jeito. Um dia a gente ia no parquinho japonês, que tinha lá no recanto japonês. No outro dia a gente ia ver o recanto chinês. No outro dia a gente ia ver o laguinho que tinha. No outro dia íamos ver o parquinho de crianças. Então eram atividades variadas que nós podíamos ter com ela, com atenção total voltada para nós 3. E foi um período rico que nós pudemos passar. A Vanessa não lembra, mas eram momentos muito bons. Outra coisa importante é que atividades de qualidade são coisas que despertam o interesse de um cônjuge ou dos 2. A ênfase não está em fazer a atividade, mas na razão de fazê-la. O objetivo é ter uma experiência juntos e concluí-la de modo que possam afirmar: ele se interessa por mim, não é? Isso também é amor. E para algumas pessoas é a forma em que ele fala mais alto. E aí nós tínhamos a nossa vida regular, nós não tínhamos luxo na nossa vida, mas nós tivemos a oportunidade de uns 3 ou 4 verões passarmos numa casa da praia de um casal amigo da igreja. Passávamos 15 dias lá nessa praia. E aí nós compartilhávamos a casa com o casal de donos e com a filha deles, que tinha 3 meninas da idade das nossas. Então elas eram muito amigas, elas brincavam de tudo, eram muito criativas, inventavam um monte de coisas. Brincavam na areia, brincavam fazendo castelos, era muita coisa. E uma vez foi uma coisa muito marcante, elas resolveram fazer um espetáculo de circo e apresentar para nós. Então nós éramos a plateia e elas eram as artistas, né? E aí tinham 2 árvores na frente da casa que ainda eram boas de subir, não eram tão altas. E aí elas fizeram aquelas árvores serem o picadeiro e nós sentávamos lá assistindo. Aí elas se equilibravam naqueles galhos, elas faziam equilíbrio ali em cima, elas se penduravam, faziam piruetas, faziam cambalhotas, palhaçadas, fizeram de tudo ali, e se maquiaram a gente também, né? Então foram momentos muito ricos. A gente tem muitas fotos desse dia, né? Que elas inventaram essa brincadeira de circo. Foi bom demais, momentos mesmo de qualidade. E entre as atividades de qualidade, nós podemos citar algumas, né? Por exemplo, criar um jardim. Tem gente aqui que gosta de jardim, né? Então, bota tal planta em tal lugar, arruma direitinho ali, aqui tem que ser grama, aqui tem que ser pedrinha, né? Isso é uma coisa boa. Ou então cuidar de orquídeas, né, Regina? Tem gente que gosta de cuidar de orquídeas também. É uma outra atividade para se fazer juntos. Descobrir e ir em liquidações. Também tem gente que gosta de aproveitar as liquidações, né? Ou então colecionar coisas. Ou ouvir música,
né? Ou também caminhar juntos, né? Uma atividade interessante que a gente tem lá em casa é de marcenaria. O Mitch gosta de marcenaria. Então, algumas vezes, nós precisamos ajudar nessa atividade. Participamos junto. Então, um lixava, o outro pintava, o outro serrava, o outro martelava. E cada um fazia um pouquinho para estar juntos e compartilhando a mesma atividade que o pai tinha naquele momento. Eram também momentos ricos. E agora ele está fazendo o bercinho da Catarina, né? Então ele está lá, mexendo com a madeira para ver se termina logo, porque ela já foi para casa. Bom, essas atividades de qualidade limitam-se apenas pelo interesse e pelo desejo de tentar novas experiências. E os seus ingredientes especiais são 3. Olhem lá. O desejo de um dos dois de fazê-la. A disposição do outro em executá-la. E a consciência dos dois da razão de realizá-las. É a expressão do amor de modo a ficarem juntos. Lá em casa, as crianças tinham algumas brincadeiras preferidas, né? A primeira delas é o Lego. A Vanessa, desde pequenininha, ganhou aqueles Legos duplos, né? Então, ela já gostava de montar aquilo e fomos comprando mais e mais à medida que eles iam crescendo. Aí, no dia que eles resolviam brincar de Lego, jogavam aquelas peças todas lá no chão e aí começavam a construção. Construíam casas, construíam carrinho, caminhão de bombeiro, moto, helicóptero, tinha um monte de coisas. E a brincadeira ficava lá e se estendia, não era só um dia. Ia um dia, 2, 3, às vezes a semana toda eles estavam envolvidos na brincadeira. E era muito rico, porque todos compartilhavam, mesmo os pequenininhos, né? Eles estavam juntos. Uma outra brincadeira muito legal, e esse Lego hoje já passou lá para a casa da Vanessa, né? O Samuel já tem, né, Samuel, um monte de Legos lá e já gosta de brincar disso também. Outra brincadeira legal era do videogame. Olha, nós tínhamos videogame. Então, a gente tinha aquele Mario, eu me lembro, aquele Donkey Kong. Lembra do Donkey Kong? Era um macaco que ficava num navio, subia, fazia 1000 coisas, né? Nossa. E tinha também o Zelda. O último foi o Zelda, que é muito legal. Eu não sabia mexer naquele joystick de jeito nenhum. Então eu ficava observando, mas eu achava um barato. Ficava apavorada com aquele Mario caindo, subindo e passando nuvem por nuvem, aquelas coisas, né? Mas a musiquinha era boa e a gente gostava de ver eles lá brincando. E até hoje, quando eles se reúnem nas férias, agora não porque a TV está queimada, mas quando a TV estava boa, eles ligavam lá o videogame e aí eles iam, Vanessa, vem cá ver se tu consegue passar essa. Aí a Vanessa ia, aí daí, não, morreu. Aí Verônica, vamos embora. Aí Verônica vai lá também. E o Augusto, os 3 são bons, os outros a gente fica olhando. Que legal, vai. Não, mas não é assim. E o Renato fica pesquisando na internet como é que faz, como é que não faz. E eles vão avançando. É bom demais, é muito bom. Até hoje a gente se diverte com isso. É muito bom. Outra coisa legal que a gente fazia em casa, que todo mundo gostava, era o quebra-cabeça. Nós temos um só, lá em casa, de 1000 peças. Aí volta e meia dá uma vontade de brincar naquele quebra-cabeça. Vamos montar? Vamos. Aí tem lá um quadro branco que eu usava para escrever, né? A gente bota ele lá, bota as peças no meio e começa a montar pelas beiradas, né? Aí um vai lá, monta um pedacinho. Aí daqui a pouco o outro vai, não, achei aqui. Aí vai, e o negócio vai crescendo, até que ele monta inteiro, fica grande, né? Aí a gente deixa ele lá 1 dia, 2 dias, aí a gente passa, que legal, que bonito. Mas daqui a pouco a gente cansa. Então desmonta, guarda tudo na caixa de novo, até dar vontade de montar outra vez. Aí é legal.
Muito bom. E o outro brinquedo que também já passou para frente é o banco imobiliário. Samuel gosta e ganha. Ele é bom. Então o banco imobiliário também e o nosso está velho, gente, e eles brincam daquele jeito mesmo. É o mesmo de sempre. Foram coisas boas que eles tiveram, de atividades em que faziam juntos e tinham sempre tempo de qualidade. Bom, aí a gente pode perguntar assim, mas como é que eu vou achar tempo para essas atividades? Aí a gente pensa, não, olha, a gente não tem tempo para almoçar e jantar todo dia? É um tempo que a gente não abre mão. Então, basta a gente decidir e planejar ter um tempo de qualidade para aproveitar a companhia um do outro. E se a gente conseguir fazer isso, a recompensa vai ser muito boa e muito grande. Aí a gente pensa então, o que a Bíblia nos diz sobre a falta de tempo? Ou sobre o tempo, né? Primeira coisa, o nosso tempo aqui nessa terra é muito curto. E eu me lembro que eu fui guia na Casa do Julgamento, e esse era um versículo que nós dizíamos. Eu não me lembro se era antes do hospital ou se era antes da sala do julgamento. Era esse aqui, ó, de Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nossa vida não é nada, não é? Então, ela passa muito rápido. O nosso tempo aqui é muito curto. E aí nós precisamos usá-lo com sabedoria. Primeiro, entendendo que o tempo é um presente de Deus. E depois, que a nossa felicidade é uma escolha. Nós precisamos escolher ser felizes rapidamente, porque a gente não sabe o que vai nos acontecer amanhã. E através do matrimônio, nós nos tornamos uma pessoa só. O que é bom para mim, é bom para ele. O que é ruim para mim, é ruim para ele. Então, a gente não deve esperar um pelo outro. A gente deve começar por nós mesmos a administrar esse tempo da melhor maneira. Há 2 semanas atrás, o curso de pais desafiou os casais a terem uma noite especial na semana. Então, podia ser qualquer coisa, um jantarzinho especial em casa, um presentinho que o marido levasse para a esposa, um bilhete que ela escrevesse para ele, alguma coisa especial que fugisse da rotina. E aí eu e o Mitch, como já estamos com os filhos todos grandes, né? Independentes, resolvemos jantar fora. Já fazia tempo que a gente não fazia isso. Lembra do hotel? Ó, muito tempo. Então, a gente foi lá no Palazzo, no restaurante lá do Pousada 2. Foi muito bom. Nos arrumamos, fomos para uma noite especial, né? Pudemos sentar um na frente do outro, comer uma comida gostosa, olhar nos olhos do outro, conversar e compartilhar da companhia um do outro por algum tempo. Foi muito bom. E até planejamos repetir isso mais seguido daqui para frente, né? Foi muito bom. Agora, o segundo ponto que a Bíblia nos fala sobre o tempo é: agora é tempo de aprender e colocar em prática. E o versículo está em Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Nós não viemos aqui nessa noite à toa. Deus nos trouxe aqui e essa noite é uma noite especial para a nossa vida. A partir daqui, tudo pode ser diferente. Deus quer um tempo novo para a sua vida. Deus quer transformar a história do seu casamento, da sua família, da sua vida. Deus quer mudar a sua história. Este é o tempo que Deus reservou para você. Então, eu penso assim, nós devemos gastar o tempo observando o marido, a esposa, os filhos, durante as atividades deles do dia a dia. E nos perguntar qual será a linguagem do amor que ele está usando, né? Então, por exemplo, ele gosta de elogiar você com palavras?
Ele fala: puxa, você está bonita hoje, né? Oh, que legal, você penteou a barba, que bom, né? Outras coisas assim desse tipo, elogios verbais. Isso aí é sinal de que ele gosta de palavras de afirmação, né? Uma segunda coisa, ele gosta de estar perto, recebendo a sua atenção, fica sempre junto de você durante o dia, né? O seu filhinho também fica sempre pertinho, gosta de tempo de atenção, né? Tempo de qualidade. Terceira coisa, fica feliz em dar para você um desenho que ele fez na escola, ou um cartãozinho que ele preparou para o Dia das Mães, ou o marido traz uma flor, ou traz um presentinho para você, sem ser uma data especial. Isso aí é sinal de que ele gosta de presentes, né? A linguagem do amor dele é presente. Outro item, ele abraça você, passa os braços ao redor do seu ombro, o seu filhinho procura o seu colo várias vezes ao dia. Isso aí é contato físico, né? A linguagem de amor dele é contato físico. Ou ele lava a louça de repente, assim, sem você pedir. Oh, que beleza! Isso é um ato de serviço, não é? Isso é sinal de que ele gosta de ajudar e percebe a sua dificuldade, o seu apuro durante o dia, né? Então, essas linguagens de amor podem ser observadas por nós. E nós precisamos estar atentos para elas, né? Para descobrir qual é a linguagem de amor dos nossos queridos. E eles são indicativos dessa linguagem de amor. Nós temos que prestar atenção nelas para descobrir e poder então demonstrar o nosso carinho através dessa linguagem de amor deles. Um terceiro item sobre o tempo. O seu relacionamento precisa de um Senhor. O texto é Salmo 104, 27. Todos eles esperam em ti para que lhes dês o alimento no tempo certo. Só o Senhor pode dar o alimento ao seu relacionamento e à sua família. E Ele dá no tempo certo, e o tempo é este. O barco dos nossos relacionamentos precisa de um capitão, precisa de um piloto, né? O nosso casamento, a nossa família, sem Deus, é um barco à deriva, que pode afundar a qualquer momento. Então, nós precisamos pensar: quem é o Senhor do meu casamento? Quem é o Senhor da minha família? Tem que deixar Ele sentar no trono, né? Muito bem, agora então, nós temos uns 2 versículos no Salmo 127 que nos falam sobre isso. Eu vou ler para nós. Eles dizem assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então, a gente não arruma o nosso tempo porque a gente não quer, né? Deus está dizendo aqui, não adianta se ocupar demais. Arranja tempo para as coisas importantes, né? Porque nelas é que está a felicidade e as bênçãos do Senhor. Então, a que conclusão nós chegamos, pessoal? O fato de cada um do casal escolher amar e expressar carinho ao outro na sua forma, na sua linguagem de amor, demonstra o interesse e o cuidado que a gente tem pelo outro. E isso reflete nas nossas atividades em geral. Quando a gente percebe que o outro ama a gente de verdade, a gente realiza tudo mais com facilidade. A vida fica muito fácil. Agora, se está um trombudo com o outro, nossa, aí tudo fica difícil, tudo fica complicado. Então, precisamos prestar atenção no outro e amá-lo com a linguagem do amor dele. Quando o nosso tanque emocional está cheio, nós temos um clima de amizade, de compreensão, de boa vontade diante das diferenças, porque nós somos diferentes, né? Um clima favorável à negociação dos problemas que surgem no dia a dia.
Então vamos encher os nossos tanques emocionais, não é? Com atividades de qualidade, com conversas de qualidade. O alto nível de divórcios evidencia que milhares de casais vivem com seus tanques emocionais vazios. Eles não se dedicam um ao outro, por isso chegam ao divórcio. O grande número de adolescentes que fogem de casa, que se rebelam contra a disciplina, contra as regras, que provocam a própria morte, indica que muitos pais, embora bem intencionados, que tentam sinceramente expressar amor por seus filhos, ainda falam com eles com a linguagem do amor errada. Ainda não os conhecem. Então, atenção, vamos conhecer os nossos filhos enquanto é tempo, né? E amá-los da forma melhor possível. Quando expressamos amor da maneira correta no contexto familiar, isso torna mais fácil que cada membro diga eu te amo às pessoas que